Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, boa noite para vocês. Vamos dar início ao nosso culto, mais um culto online, mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Aviso para você, a gente vai fazer a ceia nesse domingo, tá? Você que está aí do outro lado, já vai preparando a sua casa, a sua família, preparando tudo certinho para a nossa próxima ceia. Domingo agora, à noite, prepare então a sua família, prepare a sua casa, prepara ali o pão, o suco de uva, deixa todo mundo ali esquematizado e tira uma foto bem bonita da sua casa, da sua família. Nós estamos no mês da família, o mês de maio. O mês da família são todos os meses, né? É claro. Mas o mês de maio, os batistas, a denominação, prepara esse mês para focar mais um pouco na casa, na família, nos casamentos, falar um pouco mais do nosso relacionamento familiar, tanto de casa como também da igreja, nossa família cristã, que é a família que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então eu quero compartilhar com você e participar com você também nesse tempo bíblico. Nós temos ainda uma saída depois do culto, vamos em duas casas, na porta de duas casas, no portão de duas casas, para orar, cantar louvores e compartilhar hoje com a nossa irmã Cacilda e também com a nossa irmã Penha, ali em Nova Guarapari. Tá? Estejam em oração. Nós estamos dando essa chegada com alguns irmãos que não usam a rede social para participar com eles de louvor e gratidão também ao nosso Deus. Eu quero pedir a você que já separe aí na sua Bíblia, deixa marcadinho aí o livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu estou falando desse texto desde domingo, né? Que nós iríamos começar hoje, falar um pouco sobre esse relacionamento de igreja, de irmãos em Cristo Jesus, de família com um amor cristão. Então eu quero pedir a você que deixe aí marcadinha a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje a gente só vai até o versículo 4, tá? Bem curtinho, uma introdução e os 4 versículos. Nem todo o versículo 4, só o início do versículo 4, para que você possa então acompanhar todas as quintas-feiras. Cada quinta-feira vai ser um pedacinho dessa mensagem, vai ser em 3 vezes o livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler todo ele agora, no início do culto, e depois vamos falar um pouquinho dele fracionado. Amém? Antes da oração, você deixa a sua Bíblia, então curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor a direção para mais esse tempo de culto e gratidão ao nosso Deus. Vamos lá? Pai, nós agradecemos por esta semana, te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade de conversar com os nossos irmãos e saber que os nossos irmãos estão ali do outro lado, te cultuando, te louvando e bendizendo também o teu santo nome. Seja com as famílias que estão em casa, as famílias que estão preparadas para adorar ao Senhor, para participar desse culto, um culto de gratidão ao Senhor, um culto onde a gente pode louvar o teu nome, onde a gente pode usar a tua palavra e pode também sair daqui, ó Deus, orando uns pelos outros, que também é a proposta desse culto. Um culto de oração, um culto onde a gente pode orar, interceder uns pelos outros, um pela família do outro, pedir ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, por tudo que está acontecendo nesse tempo, e pedir ao Senhor a tua direção também, para que o Senhor continue nos fortalecendo e nos usando como canal de bênçãos nesse tempo. Oramos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia lá, logo depois da leitura, o pessoal do Ministério de Louvor vai assumir aqui. Então, eu peço você que abra a sua Bíblia e acompanhe capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta dele aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas,
Mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, o amor não procura os seus interesses, ou seus próprios interesses, numa outra versão. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca acaba, nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Amém? Deixa esse texto bonito aí na sua mão, separadinho. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui com a Bíblia Sagrada e vamos ver mais um pouco sobre esse texto, sobre a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Ele então utilize da sua palavra e da sua verdade aos nossos corações. Vamos louvar a Deus com o ministério de louvor. Vamos todos juntos louvar e bendizer o Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor e a graça dele estejam na vida de cada um que está cultuando a Ele nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer, vamos pedir, vamos nos colocar diante dele, colocar as nossas petições, colocar os nossos agradecimentos, porque o Senhor tem feito muitas coisas sobre as nossas vidas durante esse dia. O Senhor te fez acordar, te fez alimentar, e o Senhor te colocou neste momento, te deu essa oportunidade de cultuar a Ele. Como eu sempre falo, né, o culto é 24 horas, mas esse momento, cultuarmos junto, na mesma intensidade, onde quer que estivemos nesse momento, nós aqui no templo, você na sua casa, levando ao Senhor louvores e adoração, porque Ele é digno, Ele é poderoso, e é para isso que Ele nos fez, para o louvor e honra da Tua Majestade. E a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És Senhor, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
e engrandecemos o nome dele, porque ele é digno, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é como eu falei no início, é momento de agradecermos, momento de pedirmos, momento de colocarmos diante do Senhor. E eu, focando nisso, naquela passagem quando o Senhor chega para o cego Bartimeu, ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava clamando por misericórdia, ele estava clamando por uma solução na sua vida. E eu não sei qual é o seu clamor nesta noite, qual é o seu pedido ao Senhor, todos os dias. E às vezes tem aqueles pedidos que nós não conseguimos nem fazer, através dos lábios, mas através do nosso coração, aquele pedido que sai do nosso interior e é entregue diante do Senhor, e o Senhor sabe das nossas intenções. Eu convido a você nesse momento, ter esse momento de intimidade com Deus, apresentar a tua causa, apresentar as suas dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, mas nós temos que reconhecer que temos um Deus que tudo pode e que o controle está nas mãos dele. Eu convido a você a se abrir e clamar ao Senhor por misericórdia. E quando ele olha para o cego Bartimeu e fala: o que queres que eu te faça? Que o Senhor nessa noite pode se revelar a ti e fazer essa pergunta para você: minha filha, meu filho, o que queres que eu te faça? Isso é muito bom, querido, isso é maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor, vamos declarar isso.
nós te adoramos porque acreditamos na tua existência. Ó Deus, acreditamos no teu poder sobre as nossas vidas. Acreditamos que o controle está nas tuas mãos de todas as coisas. Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente em nossas vidas. Sabemos que o que temos, Pai, e o que somos é grato ao Senhor, porque o Senhor que nos dá os recursos, o Senhor que nos dá as condições necessárias para que possamos viver, para que possamos ir além. Ó Deus, viemos pedir que o Senhor continue, Senhor, com as tuas mãos poderosas sobre a vida das pessoas que estão acompanhando neste momento. Aquelas pessoas, Deus, que também não estão, viemos pedir que o teu Espírito Santo, assim como nós acabamos de cantar, esteja, Senhor, fluindo nessas vidas. Esteja nesses lares, Senhor, operando poderosamente nessas vidas. E viemos pedir, Deus, forças. Viemos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque não somos nada sem o Senhor, Pai. E viemos pedir que o Senhor continue manifestando o teu poder, a tua graça sobre nossas vidas. No nome do Senhor, Pai, nós oramos e te agradecemos pelo Senhor existir. Te agradecemos pelo Senhor em nossas vidas. Te agradecemos porque existe o Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, e amém, Deus. Santo Espírito do Senhor está presente aqui e nós estamos sentindo a presença do Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor está aqui e aí toda a honra, toda a glória, toda a reverência também é dada ao nosso Deus, porque onde o Senhor está, ali Ele ordena a sua bênção, Ele ordena o seu amor e a sua graça e as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Que bom poder ouvir esse cântico, poder cantar junto com o Ministério de Louvor, poder louvar ao Senhor e saber que Deus se faz presente aqui, que o nosso Deus, Ele é justo, Ele é digno, e a Ele toda a honra, e a Ele todo louvor sobre as nossas vidas. Eu quero pedir a você que tem um pedido de oração, que faça como a gente tem feito todas as quintas. Você vai separando aí no cantinho, vai colocando. Você pode botar que o pessoal aqui está preparado para anotar os seus pedidos. E no final, então, do culto, eles vão me passar os seus pedidos e nós vamos orar pelos seus pedidos, por tudo aquilo que você está derramando aí, está declarando, melhor dizendo, na presença do Senhor. Vamos ao Coríntios. Coríntios capítulo 13, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é o texto desta noite. Qual é o contexto de Coríntios? Para que você possa entender essa carta que está aí nas suas mãos. Uma das igrejas mais complicadas que o apóstolo Paulo escreveu. Uma igreja que o apóstolo Paulo teve que ensinar muitas coisas. Uma igreja onde tinha uma imoralidade sexual dentro da própria igreja. Tinha um rapaz que tinha relações sexuais com a esposa do seu pai, sua madrasta. Uma igreja onde as pessoas não entendiam muito bem sobre a celebração da ceia. Uma igreja onde as pessoas não entendiam muito bem a vestimenta, como se vestir, como se portar diante de Deus. Uma igreja complicadíssima, mas uma igreja que você observa no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7, você vai ver que Paulo está falando que essa igreja tinha todos os dons espirituais. Imagina você uma igreja que tem todos. Chegar, Leandro, numa igreja que tem todos os dons espirituais. Gente que canta, gente que prega, gente que dá ensino, gente que fica lá na porta, gente que cuida de criança, todos os dons que você possa imaginar, de cura, milagres. Imagina uma igreja assim. Essa era a igreja de Coríntios. E aí no capítulo 12, eu não sei se você repara quando você lê a Bíblia, mas o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14 trata exatamente sobre dons. No meio dos dois, ali entra o capítulo 13,
para contrabalancear esse negócio. Porque eles começaram então a se exaltar demais. Eles começaram até a pensar que não precisavam mais uns dos outros. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 12, olha, o pé não pode dizer para a mão que não precisa da mão. A boca não pode dizer para o nariz que não precisa do nariz. Todos são importantes no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo então faz um check-up da igreja e coloca essa igreja como o corpo vivo de Cristo, onde os seus membros são os membros do corpo e o cabeça é o próprio Cristo. E ele termina então o capítulo 12 falando, olha, agora eu passo a mostrar para vocês um caminho ainda mais. Além de todos esses dons que vocês viram, eu passo a mostrar para vocês um caminho mais excelente. De que caminho mais excelente o apóstolo Paulo está tratando com a igreja? E é justamente sobre o amor que ele está tratando com a igreja. Em que pese nós, pastores, usar esse texto para casamento, se você vai em alguns lugares de casamento, principalmente em Guarapari, quem casa em Guarapari sabe que é só esse texto. O cara abre lá Coríntios 13, quem casou em Guarapari sabe do que eu estou falando, e ele lê o capítulo 13, já estou craque, porque eu vou lá sempre no casamento, né? E sempre é o mesmo texto. Em que pese a gente usar esse texto também para uma bodas de ouro, uma bodas de prata, esse texto não tem nada a ver com casamento, gente. Esse texto não tem nada a ver com o relacionamento de um homem com uma mulher. A gente até faz uma aplicação, a gente até joga esse texto para falar sobre o amor no casamento, mas esse texto Paulo não está tratando com os casais, ele está tratando com a igreja. E com a igreja de Coríntios, e com a igreja que está nos ouvindo aí do outro lado, que é você que está em casa, você que faz parte da igreja, você que é membro do corpo de Cristo, em que pese a denominação, porque às vezes tem pessoas que estão com a gente de outras igrejas. Então, você faz parte do corpo vivo de Cristo. O corpo vivo de Cristo não tem nome. O corpo vivo de Cristo não é o batista tradicional ou renovado, essa coisa chata que o pessoal fica perguntando, se é batista, se é renovado, se é tradicional. O corpo de Cristo, ele não tem nome. O corpo de Cristo, ele é um corpo místico de Cristo, o corpo vivo de Cristo. E quando a gente pensa então em dons, em capacitação, o apóstolo Paulo então usa algumas coisas interessantes. Eu quero definir amor para você. Lá no dicionário, amor significa uma forte afeição por outra pessoa. Amor significa uma forte afeição por uma pessoa do mesmo sangue ou de relações sociais. O amor, segundo a Bíblia, também o dicionário diz que é a língua portuguesa que atribui ao amor o seguinte significado: o amor é um sentimento que leva a desejar bem ao outro. O amor é uma afeição profunda por alguém. É algo intenso, uma inclinação de caráter afetivo. É uma simpatia, é uma amizade, é um zelo, é um cuidado muito grande que a gente tem um pelos outros. Então eu penso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele quer mostrar para esses irmãos de Coríntios, e tudo que ele vai falar sobre amor, a partir do versículo 4 em diante para você, toda a relação de amor que ele quer dizer aqui, é em relação à falta de amor que estava na igreja de Coríntios. A falta de algumas coisas que ele sentiu que não estava acontecendo nessa igreja, e aí ele então coloca nessa carta. Eu quero pensar então com você sobre esses 3 primeiros versículos. O ainda que no versículo 1, ainda que no versículo 2 e ainda que no versículo 3. Ainda que. O primeiro ainda que é que se eu falo a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Existe uma figura de linguagem nesses 3 versículos da nossa língua portuguesa que o apóstolo Paulo usa aqui, da língua geral, que é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Não sei se você já ouviu essa figura de linguagem lá na língua portuguesa, que é um exagero de linguagem. É quando você quer falar uma coisa muito grande, exaltar uma coisa, botar uma coisa muito acima daquilo que é.
Quer ver uma hipérbole legal? É quando você chega em casa e fala, eu estou morrendo de fome. Isso é uma hipérbole. Você não está morrendo de fome, você está com fome. Ah, eu estou quase à beira da morte para poder chegar na igreja. Não, você não está. Isso aí é uma hipérbole. E aí o apóstolo Paulo usa justamente essa figura de linguagem quando ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Essa língua dos anjos não é essa língua que vocês veem por aí, em outros lugares. A língua dos anjos é um exagero de linguagem, porque Paulo está dizendo o seguinte, ainda que eu fale uma outra língua, ainda que eu fale alguma coisa sobrenatural, ainda que eu tenha tudo acima do natural, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu fale todas essas coisas, eu serei como um prato que retine, ou como um sino que toca. Alguma coisa que faz barulho. Sino e prato é alguma coisa que faz barulho. O prato da bateria aqui faz um barulho, e o sino também faz um barulho muito alto. Ainda que eu chame atenção com barulho, ainda que eu faça muito barulho, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. O versículo 2, ele fala assim, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios do mundo, outra hipérbole. Ninguém sabe todos os mistérios do mundo, ninguém, por mais sábio que seja, ninguém nunca vai saber todos os mistérios do mundo, é um exagero de linguagem. Ainda que eu saiba todos os mistérios do mundo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e que eu possa transportar um monte de um lugar para outro, outra figura de linguagem. A sua fé não vai fazer que um monte nenhum saia do lugar. Conversa. É um exagero. E Paulo então está dizendo o seguinte, ainda que eu tivesse tudo isso, ainda que eu fosse um grande profeta, que eu pudesse então saber tudo o que acontece no mundo, todos os mistérios do mundo, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Tem tantos profetas hoje, tem tanta gente hoje nas igrejas, que se acham muita coisa, mas falta o principal, que é o amor. Você pode ser bom de tudo na igreja, mas você, se não tiver amor, nada vai adiantar. E aí quando eu penso na igreja, quando eu penso no amor, que é o tema dessa mensagem, para nós, a família cristã, vem logo uma pergunta, como está o seu amor com essa família? A família onde o pai é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é o cabeça da família, Ele que é o chefe dessa família, nós somos apenas os membros dessa família. Como está o nosso amor uns com os outros? Como está o nosso relacionamento familiar aqui dentro da igreja? Como nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia, uma boa pergunta, para atingir todos os nossos irmãos? Como é difícil, como a gente sente saudade dos irmãos estarem aqui sentados na igreja, os irmãos que participam dos cultos, os irmãos que se envolvem com o culto, mas o que nós estamos fazendo então, já que a gente não pode ir na casa do irmão, já que a gente não pode conversar frente a frente com o irmão, já que a gente não pode tratar o irmão como a gente tratava. Já pararam para pensar que tem um irmão na sua igreja que pode estar passando necessidade? Um irmão de sangue cristão, porque nós somos irmãos de sangue. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário atingiu a mim e a você. E hoje nós somos irmãos, não importa a raça, não importa a cor da pele, nós somos irmãos. E por sermos irmãos, esse amor, ele precisa acontecer na vida da igreja. O versículo 3 fala assim, olha, ainda que, mais uma vez o ainda que, eu dei aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Agora, o ainda que eu tenha ação social. Pastor, é possível alguém fazer ação social, entregar aos pobres donativos, e mesmo assim não ter amor? É claro que é. Sabe como? Gente que entrega aos pobres, gente que faz ação social e quer que apareça que está fazendo. Não tem nenhum amor nisso. Não tem nenhum amor fazer uma selfie, olha gente, eu estou entregando uma cesta básica. Isso não é amor. Olha gente, eu sou o cara que tiro aqui as pessoas da fome. Eu estou entregando agora 10 cestas básicas aqui nesse lugar, porque eu sou o cara que vai alimentar todo mundo. Isso não tem amor.
O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo. Eu me lembro que quando Jesus encontrou com um jovem rico, ele fez essa pergunta para o jovem rico: olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois você me segue. E diz a Bíblia lá em Lucas que o jovem rico, depois que ouviu isso, ele ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens. Essa história de vender tudo e dar para o pobre, isso não acontece em igreja nenhuma, tá, gente? Isso não acontece em lugar nenhum. Essa história de que está fazendo, está acontecendo, e quando você bota na rede social para se engrandecer que está fazendo, é um outro erro, porque Paulo está dizendo aqui: ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, não serei nada. Ainda que eu morra por alguém, ainda no versículo 3, que eu possa ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Imagina então se você agora é um mártir cristão. Olha só que legal. Você agora vai morrer pelo Evangelho. Pastor, pode ser que alguém morra pelo Evangelho sem ter amor à causa? Claro que pode. Tem tantas pessoas que estão no Evangelho que ainda não entenderam esse amor que nós precisamos ter uns com os outros. Esse amor que salta daqui de dentro da igreja para fora. Esse papo de estar na igreja o tempo todo e não trazer outras pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus, mostra a real falta de amor que a gente tem uns pelos outros. Esse papo de estar na igreja e não se preocupar com os outros que fazem parte da igreja, também é uma falta de amor muito grande. Na verdade, alguém falou comigo essa semana assim: pastor, quando vocês fizerem o culto da live, olha só o que alguém falou comigo, eu não vou dizer o nome, é claro. Quando o senhor falar sobre dízimos e ofertas lá no culto, coloca lá na frente, bota ali, antes de começar o culto, em vez de colocar essa imagem aqui, você coloca a imagem do cartaz que tem que dizimar, que tem que ofertar, que tem que entregar o dízimo, que tem que fazer, que tem que depositar o dinheiro. Eu falei assim: não achei legal essa palavra não. Porque quando eu tenho amor um pelo outro, eu não quero ver a minha igreja que eu faço parte, que a igreja somos nós, a igreja instituição sim, mas a igreja somos nós. Eu não quero ver a minha igreja amíngua. Ah, mas precisa lembrar, tá, a gente já lembrou. A gente não vai ficar chato aqui todo culto falando sobre isso não, gente. Porque todo mundo que está na igreja, principalmente os membros da igreja, já sabem os seus compromissos com a igreja. A gente não precisa lembrar você o seu compromisso, ninguém precisa lembrar. Para mim, que eu tenho que pregar toda quinta, todo domingo, que eu tenho meus compromissos com os irmãos, ninguém precisa lembrar porque eu sei. E você, assim como eu, também sabe dos seus compromissos. Então, ainda que no versículo 2 e ainda que no versículo 3. Agora Paulo, na visão dele, ele quer mostrar para a gente o que é o amor. Tá bom, gente? No versículo 4, ele só vai usar isso 2 vezes. E eu termino com essas 2 palavras dele e continuo na próxima semana naquilo que não é amor. Porque ele falou no versículo 4 que o amor é paciente e que o amor é bondoso. Só isso. Depois dali em diante, até o final, ele vai falar o que o amor não é. Primeiro ele mostra o que o amor é. Então ele fala assim, ó, o amor é paciente e o amor é bondoso. Só isso que ele falou. Sabe por quê? Por paciência e bondade era o que estava faltando na igreja de Corinto. Eles não tinham paciência. Se você chegar no capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, eles não sabiam nem de quem eles eram. Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo. E o apóstolo Paulo então chama a atenção deles no capítulo 3, versículo 4 dessa carta. Chama a atenção deles e fala assim: vocês são mundanos. Vocês estão agindo como mundanos. Eu plantei, o Apolo regou, mas quem vai dar o crescimento da igreja é o Senhor, não sou eu nem o Apolo. No primeiro capítulo da carta dele aos Coríntios, eles falam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, Cefas.
E ele vai falar, vocês não são de ninguém. Quem sou eu, Paulo? Quem é o Apolo? Quem é Pedro? Nós, na verdade, não somos de ninguém. Vocês não pertencem a nós. A igreja, por melhor que seja, ela não pertence ao pastor que está à frente da igreja. O apóstolo Paulo deixa bem claro no capítulo 3 dessa carta aqui, que ele plantou, ele foi aquele que regou lá em Atos 18, quando ele plantou essa igreja de Corintos. Bacana? Depois veio o Apolo e regou a igreja, mas quem dá o crescimento para a igreja é o Senhor Jesus. Quem faz crescer a igreja é o Senhor Jesus. Então esse povo não tinha paciência. E eu não sei se você já viu em Gálatas 5:22, quando ele também começa falando sobre o fruto do amor, a paciência e a bondade está lá em Gálatas 5:22 também. Porque paciência e bondade é fruto do Espírito. E aí o apóstolo Paulo fala, gente, amor é paciência e bondade. Você sabe quem pode ter paciência e bondade? E todos os outros que ele fala aqui no capítulo 13, não sou eu nem você, é só Jesus. É por isso que muitos estudiosos vão dizer assim, por que a carta de Paulo, quando chega no capítulo 13, não tem o nome Jesus? Por que ele vai direto em 13 versículos e não cita Jesus em nenhum momento? Porque todas as coisas que tem aqui sobre amor, só quem pode executar 100% é Jesus. Ele não precisa falar o nome Jesus. Só quem é 100% paciente, Jesus. Eu não sou 100% paciente. Às vezes eu me irrito fácil. Eu não sou 100% bom e nunca vou ser. E você também não. Você que está aí do outro lado também não é. A gente não é 100% bom, a gente não é 100% paciente. Nós temos as nossas fraquezas. Então o Senhor Jesus, ele deixa bem claro, ainda que, ou melhor, o amor significa paciência, o amor é bondade. Isso é amor. Amor é paciência e bondade, algo que estava faltando nessa igreja de Coríntios. Será que isso está faltando na Igreja Batista em Meiaípe? Será que isso está faltando no corpo de Cristo de uma forma geral? Será que está faltando paciência em nós? Está faltando atitudes de bondade nossa? Será que a gente pode ter um amor pelo outro? Porque eu volto a repetir aqui, esse texto não está falando sobre casamento e relacionamento conjugal. Será que esse amor de paciência e bondade está acontecendo nas igrejas? Será que a gente pode utilizar isso na nossa família cristã, que é uma família importantíssima, e é a família que vai louvar ao Senhor, e é a família que vai estar com Cristo, que vai estar para sempre com o Senhor? A gente tem aí as nossas crises, e nós estamos passando agora por um episódio tão difícil. E como eu tenho visto atos de bondade na televisão, como eu tenho visto pessoas que estão se derramando. Hoje eu vi um grupo de senhoras de Vitória que estão trabalhando, fazendo máscaras de tecido, e mais de 2.000 máscaras que elas estão fazendo, produzindo, recebendo os tecidos, costurando. 4 senhoras fazendo isso e entregando para as pessoas que têm necessidade. Será que a gente, olhando essas coisas, como igreja, a gente não pensa assim, poxa, o que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo bom de alguma forma? Eu estou agindo de bondade? Ontem eu vi uma live da nossa convenção, os pastores que estavam ali falou assim, se você quer saber se a sua igreja é relevante, aproveite para ver esse tempo agora que a sua igreja está fechada. Qual é a falta que a sua igreja faz no bairro que você está? Ou melhor, se a tua igreja não existisse, se esse prédio não existisse aqui, se não existisse nós aqui dentro há 22 anos, qual seria a nossa importância, a nossa falta para essas pessoas que vivem lá fora? Porque dos que vivem aqui dentro, nós somos amigos, nós somos bacanas, nós nos abraçamos, nós nos amamos. Às vezes falamos que ama e não ama nada aqui dentro.
mas é uma coisa. Mas qual é o relacionamento que essa igreja, qual é a falta que essa igreja está fazendo nesse tempo que de 2 meses e meio, irmãos? Desde o dia 15 de março, foi o nosso último culto com as portas abertas. Já pararam para pensar nisso? Faz uma enquete, coloca a máscara e sai pelo Meiaípe, Condados, vai andando por aí, fala assim: poxa, você está sentindo alguma falta da igreja? A Igreja Batista de Meiaípe, está sentindo alguma falta dela aberta? Está fazendo alguma diferença ela fechada ou ela aberta? E aí nós vamos ver o grau de amor e de relevância que nós temos com o Evangelho de Cristo Jesus. Eu e você, nós, como igreja. Porque se a gente não está fazendo nenhuma falta para esse povo que está lá fora, a gente pode ficar fechado até dezembro. Não precisa nem ter culto mais. A gente fica aqui fechadinho, quietinho, pregando. Acabou a pandemia, fica todo mundo em casa, todo mundo tem internet. E a gente fica cada um na sua. Mas o amor que Paulo ensina aqui é o amor que está no coração de Deus. E é o amor que a igreja, eu e você como igreja, precisamos entender esse amor e precisamos ter compromissos com Deus. O Senhor Jesus, ele vai ter compromissos também com a sua vida e com a sua família. Ele não vai deixar faltar na sua casa, se você tem compromisso com Ele. Não vai, gente. Você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo que o Senhor, Ele continua agindo de uma forma a controlar esse amor que Ele colocou no coração do apóstolo Paulo. E Ele então compartilhou com a igreja de Coríntios. Eu estou compartilhando com vocês nesses 4 primeiros versículos. E a gente continua então, quando ele vai dizer aquilo que o amor não é. Ele disse que o amor é paciente e que o amor é bondoso. E aí na semana que vem ele vai falar que o amor não é invejoso, que o amor não se vangloria, que o amor não é orgulho, que o amor não maltrata, que o amor não busca os seus próprios interesses, que o amor não é ira, que o amor não guarda rancor. Todas as coisas que o amor não é, eu vou tratar com você na quinta-feira que vem, beleza? Então, separa aí esse texto e nós vamos ver aquilo que o amor não é. Porque o que o amor é, bondade e paciência. Amém? Que Deus então continue falando ao seu e o meu coração. E continue usando da sua misericórdia, sempre ao favor do seu povo, aqueles que seguem e buscam Ele em espírito e em verdade. Eu quero ver então os pedidos de oração. Vamos lá? São 8h26. Nós temos aqui pedidos de oração da nossa irmã Maria. Irmã Maria ora, é Maria do Rogério, né? Pede oração pela tia Lúcia. E nós oramos também lá na célula, né, Rogério? Pela tia Lúcia, terça-feira. E orar pela tia Angelina. Tia Angelina que caiu no banheiro e deslocou o braço. Vamos orar então pela tia Lúcia e pela tia Angelina. O Lucimar pede oração pela família e pela Márcia. E a irmã Edna Fernandes pede oração pelo pai. Edna, irmã do Juarez, pede oração pelo seu Celso. Vamos orar então por essas pessoas. Curva a sua cabeça e vamos interceder a Deus. Nós estamos com um grupo aqui na igreja, grupo de louvor, algumas pessoas em oração. Nós vamos orar por esses 3 pedidos. Ó Deus, muito obrigado, porque nós estamos experimentando o Teu amor. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós não conseguimos e não vamos conseguir nunca amar como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de uma forma incondicional e deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós. E isso foi a maior prova de amor que nós podemos encontrar. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama mesmo com as nossas imperfeições. Nós não somos assim. Nós não conseguimos amar as pessoas que nós achamos imperfeitas, quando nós também somos imperfeitos. Então eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha purificar os nossos corações
e que a gente possa chegar um pouquinho perto do Senhor, sermos um pouquinho parecidos com o Senhor, para que a gente então possa agradar mais ainda ao Senhor e fazer a tua vontade. Pai, nós estamos com a irmã Maria aqui, esposa do Rogério, membro desta igreja, e pedimos ao Senhor, ó Deus, em especial pela vida da nossa irmã Lúcia. Nós estamos orando pela irmã Lúcia desde terça-feira e queremos continuar orando por ela e clamando junto com o Rogério, junto com toda a família, pela nossa irmã Lúcia. Que o Senhor possa estender as suas mãos de poder sobre a vida da irmã Lúcia e guardar e proteger, para que toda enfermidade que possa pensar em chegar ali seja cortada pelo poder do teu Santo Espírito. Também quero Senhor, por essa tia que se machucou, e pedir ao Senhor também que entre com a tua providência sobre a Angelina e coloque a sua mão de poder também sobre a vida dela, esteja abençoando e direcionando o seu favor sobre a vida da Angelina. Seja com a Maria na sua gestação, guarda a tua serva, e seja também, ó Deus, com o Rogério e com toda a sua família. Da mesma forma, Senhor, nós estamos orando pela família do Lucimar, pela Márcia. Oramos, ó Deus, pelo Lucimar, pela tia querida, pelo Mateus. Que o Senhor seja com eles ali, continue guardando a casa do teu servo, abençoando cada vez mais o teu servo e dando a ele, Senhor Deus, esse tempo de paz na sua casa e também com a sua família. Seja com a Márcia, ele pede pela família da Márcia e também pela Márcia que está enferma. Que o Senhor seja com a Márcia, abençoando, livrando a Márcia de todo mal que não provém do Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós queremos lembrar do seu Celso, pai do Juarez, pai da Edna, pai de algumas pessoas aqui da nossa igreja. Nós queremos então pedir pela vida do seu Celso, que o Senhor continue abençoando a vida dele, tomando ele pelas tuas santas mãos, tirando toda a enfermidade, curando a ele, Senhor, para que ele possa entender o teu propósito e a tua vontade nesse tempo. Que ele possa, Senhor Deus, sair de todos os quadros, talvez de enfermidade que esteja passando nesse momento. Que o Senhor possa guardar a vida dos seus céus e abençoar a sua casa, como também a sua família. Muito obrigado por esse culto que nós estamos prestando ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e a tua palavra que continua nos tratando, nos orientando e nos usando, Senhor Deus, usando a nossa vida para entender um pouco da tua palavra e tentar colocar, ó Deus, alguma coisa da tua palavra em prática para a nossa vida diária. A tua palavra é regra de fé, mas ela também é regra de prática. Então eu te peço, ó Deus, que esse amor cristão, ele possa ser real em nossas vidas. Que a gente possa se importar uns pelos outros. Que a gente possa respeitar uns aos outros. Que a gente possa amar realmente uns aos outros. E fazer com que esse amor venha sair de dentro para fora e alcançar outras vidas com o amor do Senhor. A tua palavra é bem clara quando ela diz que nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas ela fala que nós também precisamos amar ao nosso próximo como nós nos amamos. Então eu te peço, ó Deus, que a gente tenha um amor muito bom sobre as nossas vidas, um amor pessoal muito forte, para que a gente possa amar o outro também, da mesma forma como nós nos amamos. Assim nós oramos, te bendizemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Ministério de Louvor, vem para cá. E a gente continua então louvando e adorando ao Senhor.
do céu me chama pelo nome. E diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. E diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. E soprou minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. E o que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar
Amém. Nós continuamos com você, então, com a carta de Paulo em 1 Coríntios, próxima semana, a partir do versículo 4 ainda, seguindo e mostrando para você o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca de que o amor não é. Hoje a gente viu o que o amor é e vamos ver em seguida o que o amor não é na semana que vem. Que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoar o seu restante de noite. Tenha uma noite abençoada, uma noite na presença do Senhor. O culto continua aqui agora na rua com a gente. Nós vamos sair, nós vamos fazer culto com algumas famílias aqui da nossa região. E eu peço a você que esteja em oração, intercedendo ao Senhor por nós, pela nossa igreja, pelos nossos compromissos que nós temos como igreja, que você possa orar, colocar o seu joelho em terra e clamar ao Senhor por nós mesmos, pela nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele então continue fortalecendo os nossos laços de irmãos em Cristo Jesus, a nossa família cristã na presença do Senhor. Deus te abençoe e te dê uma boa noite na presença do Senhor. Amém.